Oi! Meus queridos araricos do Brasil e do mundo! Olha quem chegou agora para o nosso canal no YouTube. Eu mesmo, Claudinho Artesão, direto de Maceió, Alagoas. Sempre que eu apareço trazendo dicas importantes sobre cultivo de orquídeas. Mas hoje a gente está trazendo, olha só que coisa tão especial, as Vandas. Orquídeas Vandas. Pois é, aqui tem algumas orquídeas Vandas. A gente vai ensinar uma receita maravilhosa para recuperá-las. Essa eu recebi e elas estão um pouco debilitadas, digamos assim. Algumas com algumas folhas secas, como vocês podem ver, né? Vocês podem se certificar aí observando, ó. Outras estão com as folhas fechadas, mas nada que a gente não possa resolver. Nesse vídeo, a gente vai ensinar como fazer uma água adocicada que vai servir como vitamina para elas crescer e fortalecer a planta. Com isso, vai abrir as folhas, vai ajudar as raízes a hidratar, porque elas estão secas. Então, vamos falar logo um pouquinho dessa planta. Ele é um gênero, gente, que não é daqui, é asiático, mas as condições naturais são favoráveis para a gente estar cultivando essa planta. Ela vai muito bem em qualquer região do Brasil. Vanda é muito fácil. Vanda, essas aqui. Elas pertencem à família das vandáceas. Vanda é um gênero e tem muitos tipos de vanda, né? A gente sabe, a gente já falou em outros vídeos. Então, gente, como tem rinchóstile, tem Aerides odorato, essas daqui já são híbridas. São mais fáceis de encontrar, agora, porém, são bem caras, né, gente? Wanda, a gente sabe, elas não precisam de substrato, elas não precisam de nada. Ela fica com as raízes penduradas. A gente vai mostrar para que vocês possam entender. Bom, as Wandas são essas. Olha como são lindas, grandes, né? Quando elas chegam, geralmente, elas vêm assim, ó, nesse cachepô de plástico pequeno. Aí muita gente tem dúvida se pode pendurá-lo assim. E eu falo e afirmo que sim, desde que seja nenhuma sombra. Wanda gosta de muita ventilação. Elas têm que ser protegidas. Quando não é protegida, elas não podem ser colocadas debaixo de um sombrito de menos de 50%, porque também faz manchas de sol. Elas gostam do sol da manhã ou do final da tarde, aquele sol bem filtrado. Elas amam iluminação. Elas gostam de regas. Uma vez molha hoje, amanhã não precisa molhar, mesmo que seja dia quente, molha o chão, mas não molha ela para não fazer podridão também. Aí no outro dia molha e a gente vai intercalando os dias. Pode ficar até 2 dias sem molhar se o ambiente que ela for cultivada for um ambiente umidificado, um ambiente sombrio, com a temperatura bem controlada para ela. Elas não aguentam mais de 34 graus, ela fecha as folhas. Bom, aprenderam assim que funciona assim, vai pendurar na altura da cabeça e vai deixar. Porém, essas Wandas, a gente recebeu elas estão um pouco debilitadas. E a gente vai ensinar aqui nesse vídeo que vocês vão ter que curtir, curte já aí, compartilha para os amigos, se inscreve no nosso canal. A gente vai dar receita, o passo a passo, é a água adocicada. Ela é uma água muito fácil de fazer, onde a gente vai precisar do açúcar mascavo ou açúcar demerara, viu, gente? Nada de açúcar cristal. A gente vai precisar também de um recipiente para colocar água. São 2 litros de água. Já deixei aqui reservado 2 litros de água. E a gente vai estar fazendo essa mistura para estar salvando essas orquídeas. É como se fosse, a gente vai injetar glicose na raiz, que é na veia, digamos assim, né? Uma comparação. E isso hidrata muito a planta e vai fazer a planta crescer com mais facilidade, porque é uma vitamina que ela vai receber agora. Então, você recebeu a Wanda, comprou, ganhou, viu através de correio, ou através de transportadora, e ela tá um pouquinho debilitada, ou até no seu próprio cultivo, mudou o clima, tá muito quente, ela tá feinha, a gente vai preparar isso, serve também para você. Então, coloca os 2 litros de água, aqui já tem 2 litros de água, ó, que eu coloquei, viu? Deixa eu fazer aqui só para vocês entenderem, ó. Coloca os 2 litros de água dentro, já tem 2 litros de água. Em seguida, você vai pegar 2 colheres de açúcar. Então, a quantidade de água para 2 colheres rasas de açúcar não vai juntar formiga, ó. Porque a quantidade é muito pouca, ó. 2. Então, a gente vai colocar, Wanda, deixa eu separar o açúcar.
aqui, deixar aqui no cantinho, pronto. Então, a gente vai puxar um pouquinho para vocês verem. Então, a primeiro passo que a gente vai fazer é aquela que tá... Não vai ser preciso cortar nem haste seca, nem folha seca. Não pode. Para não estar ainda debilitando mais a orquídea. Então, a gente vai colocar todas as raízes, ó, dentro da água adocicada e a gente vai deixar permanecer lá por meia hora, ó. Importante saber que a Wanda, ela não pode ser introduzida toda para não fazer podridão, desculpa. Só as raízes. As raízes é que tem que absorver essa água adocicada, porque isso é um elixir para ela. A gente vai fazer isso com todas as Wandas. As folhas secas não precisam ser cortadas, ela mesmo descarta sozinha. O banho. Amanhã que a gente vai poder dar o banho, porque como ela ficou meia hora na água, ela também absorveu, está sendo hidratada com açúcar, demerara ou mascavo, então isso já funciona como a hidratação, já funciona como uma vitamina, não é preciso molhar hoje. A gente só vai deixar para molhar mesmo amanhã. A gente vai pendurar lá no nosso cantinho, já tem um espaço preparado para as Wandas, né, ó. Deixa eu mostrar aqui uma outra Wanda para vocês verem. Elas fecham as folhas, ó. Elas fecham as folhas, mas depois dessa dosagem, né, da adocicadinha, elas ficam muito bonitas. A gente vai pendurá-la depois de meia hora. Deixa eu mostrar essa aqui, essa outra aqui, ó. E depois a gente vai mostrar em outro vídeo como elas vão ficar. Ó, tá vendo as raízes? Não precisa trocar, não precisa tirar. O ideal é não tirar daqui, porque acaba machucando as raízes. Se você quiser dar qualidade à Wanda, tem um cachepô bonito, quadrado ou redondo, e quer colocar de madeira, você pode acoplar, colocar junto com o cachepô e tudo. Aquela transfixa para o cachepô de madeira sem precisar retirá-la daqui, que é o ideal para as orquídeas, né? Quanto menos você mexe na planta, mais sucesso você tem em cultivá-la. Então tá aqui, a gente colocou uma, vamos deixar, vocês aprenderam. Terminou o processo de 30 minutos, você vai pegar a Wanda e vai pendurar lá no lugar, na altura da cabeça, do queixo, do peito, porque é uma altura favorável onde passa a ventilação, enfim. Sempre protegida, podendo ser numa sombra de uma árvore. O meu tem um pé de laranja, pode ser um pé de acerola, um pé de carambola, qualquer árvore frutífera é muito boa para elas, porque as sombras já são filtradas, né? Um pé de acerola vai bem, uma pitangueira também, se for frondosa, até um sombrite natural, ou seja, de qualquer árvore que seja, no final de uma varanda, no apartamento vai bem. Muita gente também me pergunta como é que se faz quando o tempo está muito quente, que não pode molhar mais que uma vez no dia. Eu não aconselho molhar a Wanda mais que uma vez, mesmo no período muito quente. Molha o chão, molha o espaço, traz a umidade para as Wandas, mas sem molhar as Wandas diretamente. Porque se molhar mais que 3 vezes, vai proliferar pragas, podridão. E o ambiente, se ficar úmido demais por um longo período, e principalmente à noite, aí vem a lesma, vem os fungos, vem os caramujos, enfim, vem uma série de pragas que termina também desfavorecendo o cultivo, não só das Wandas como das orquídeas. Então vocês aprenderam que quando fizer isso, com 30 minutos, tem que pendurar lá. Só no outro dia que a gente vai molhar. Molha com mangueira, concentra as regas, dá um banho nas folhas também e concentra a rega mais nas raízes. Eu sempre faço aquele jato que parece um chuveirinho, que eu acho mais adequado, simulando uma chuva. É isso. Wanda pode levar chuva também. Wanda não gosta daquele sol quente de 40 graus. Claro que fere as Wandas, não pode. Se for um sol moderado, controlado, do início da manhã para o final da tarde, pode. Eu acredito que o sol das 6 até as 8h30 é o ideal para elas. Depende, não sei o seu sol aí. O meu aqui de Marcel é quente. Mas até umas 8h30, 9h é suportável para elas, não diretamente. Coloca uma proteção, até um sombrite artificial vai bem. 50% de 70% funciona muito bem. Então é isso, aprenderam nossas dicas para vocês. A gente podendo trazer muitas dicas aqui, né? A gente tá resgatando, fazendo o remake dos vídeos. A água adocicada já foi dada aqui, porém muita gente chegando no canal. E vocês também precisam saber e entender que não é difícil cultivar orquídeas, não é difícil cultivar Wandas. Tenham, é muito bom, é importante, é um gênero lindo. Sua floração demora mais de 60 dias, as flores são enormes.
é fácil de cultivar, o custo é baixíssimo, não precisa de substrato, não precisa de caqueira, não precisa de tronco. Não precisa de nada, meu bem, só precisa dos nossos cuidados. Muito obrigado. Tchau, gente. Curte os vídeos. Fui!